Fala galera que tá curtindo o Lance TV, estamos aqui com o quadro Cara a Cara e simplesmente ao meu lado, Lucas Borges. Como é que tá, meu parceiro? Tudo bem? Cara, tudo certo, meu querido, graças a Tá Deus. preparado? Não sei se tô Não tanto, não. sei. Vamos lá. Lúcio de Castro, tudo bem? A gente pediu reforço pro Lúcio vir aqui, afinal de contas, de um lado temos o Flamengo de 1981, pesadíssimo, contra o Flamengo de 2025, dois times lendários do Flamengo, é bom dizer isso, dois campeões de Libertadores, só que um tem uma estrelinha que esse não, quase, mas não tem, que é de campeão mundial. Muita gente vai me chamar de louco se eu disser que tem debate, que tem discussão, mas a brincadeira nossa é entender se nesse cara a cara vai ter realmente equilíbrio, quem vai vencer, mesmo que pareça lógico. Então a gente vai começar simplesmente posição por posição e o cara a cara é aquele jogo que você conhece, tradicional, vai jogador por jogador. E a gente começa naturalmente com o goleiro. Temos aí o primeiro embate com o goleiro Rossi versus Raul Plasma. Eu acho que falar até a palavra embate é demais, né? Mas os amigos, por favor, discorram. Tem conversa? Vamos, Lúcio. Só dizendo assim, pra mim, assim, são dois times monstruosos, estão na história. Eu acho que esse tem um lugar no coração maior, porque ele abriu o caminho no imaginário rubro-negro, ele tem um lugar assim, e jogou um futebol de sonhos. Mas vamos ser práticos aqui. Vamos. Já falei pro Borges, esse assunto é muito sério pra mim. Vamos lá. O off aqui dos bastidores estava animado. Foi quente. Vamos lá, então, Raul. É Raul? É. Cara, assim, é difícil. Não vou fazer o quê, né? Só aceito. Cara, assim, aceita. vamos lá, é só pra sintetizar o voto. O Raul é lendário e ponto final. O Rossi fez uma grande Libertadores, pra mim foi o melhor jogador da Libertadores. Tá. Só que aquilo que o Flamengo conseguiu, ele foi se não o maior responsável pelo Flamengo não ter conseguido. A atuação. Flamengo de 25. Contra o PSG. Que foi a falha no Mundial. Então, Dito isso. vou acompanhar. Óbvio que eu vou acompanhar o Lúcio de Castro. Segue Raul, Ele né? é um herói rubro-negro, o Rossi tá na história do Flamengo, assim. Só vou contar uma historinha aqui. Vai. Na véspera do Flamengo Atlético de 1980, tem uma coisa assim que os rubro-negros, assim, é muito marcante, assim. Tem um jornal nacional, um jornal da Globo, na véspera do jogo, Flamengo Atlético no Maracanã. O Flamengo nunca tinha sido campeão brasileiro em 80, né? E o Raul vai dar uma entrevista e ele fala assim, aquilo foi muito emocionante, assim. Ele falou assim, amanhã a gente morre em campo, mas a gente não perde esse título. Que maneiro. Cara, isso teve um peso, assim, no Flamengo, foi muito forte, assim. Porque ele ia dar uma declaração, assim, conclamando, sabe, mesmo. Amanhã a gente morre em campo, mas a gente não perde esse título. E aquilo foi muito marcante, assim. Então, fora isso tudo, o Raul ainda tem, fora ser muito marcante como goleiro, tudo, ele ainda teve essa identidade, assim. Um goleiro multicampeão no Cruzeiro e ainda assim vem pro Flamengo com essa motivação toda. Conversa, vamos adiante, né? Vamos pular essa? Nem precisa pular a próxima, né? Assim, é um negócio natural. Obrigado, Borges, porque a gente ia falar de Varela e Leandro. Com todo respeito ao Varela, que cresceu muito nesse final. Mas, Lúcio, se o Varela estivesse no lugar do Borges, o Varela ia fazer isso. Lógico. Né? Não tem como. O Leandro é o segundo maior jogador da história do Flamengo, não? E com o meu parênteses assim, e aí aceito qualquer debate. E aí não tem nada de... Eu me canso um pouco com essa história, o clubismo, isso aqui, mas a gente está fazendo análise, tentando... enfim, isso é outro papo. O maior lateral direito da história do futebol mundial para mim, de todos os tempos. Boa. Ponto. Boa. Eu não estou falando o maior lateral direito da história do Brasil, estou falando o maior lateral direito da história do futebol mundial. Jogador da seleção de 82, aquela seleção dos sonhos, um senhor jogador. E o Leandro tem uma coisa, para quem estiver duvidando, os mais novos, os novos tempos são muito traiçoeiros com os jogadores antigos, porque você não tem muita referência. Particularmente o Leandro no YouTube, o YouTube é muito generoso com o Leandro. Tem muita coisa boa dele, dá para você ter uma referência exata de quem é o Leandro. Vai lá e vê que você vai entender. Que é um monstro sagrado, como bem disse o Lúcio, e a gente agora vai pra zaga. Temos conversa se a gente falar de... Não dá, né? Vamos? Moser e Léo Ortiz, não? A minha função aqui nesse programa, nessa edição, ela é derrubar bonequinho. Né? Você veio Eu pra vim isso. só pra isso, né? Você veio Então, pra isso. Vamos pra mais um? Não tem conversa não, né? Com o Moser. Também com a coisa que o Léo Ortiz é um Zagueiraço. zagueiraço, mas o Moser...
Não tem nem debate. Vamos ser objetivo aqui na história. O Lúcio de Castro não vai tocar na planilha. Agora dele. ele vai. Vou tocar agora. Agora ele vai. É agora? Chegou a hora, meus amigos. Mais um duelo de zaga. Agora, Léo Pereira contra Marinho. Faz teu nome, Lucas Borges. É agora. Ó, eu quero que ele faça a mesma coisa que eu fiz, sem argumento. Só dropar. Cara, não tem como. O Léo Marinho Pereira... era bom zagueiro também, É bom zagueiro, Marinho era um bom completava. zagueiro, óbvio. Pelo time histórico que ele jogou, merece todo o respeito também. Tem uma coisa assim, né? Esse zagueiro é o Figueiredo, até naquele ano. Figueiredo morre numa tragédia, né, num acidente de avião, junto com o irmão do Bebeto. E aí o Marinho assume. Então ainda tem essa coisa. O Figueiredo talvez fosse mais zagueiro do que ele, com uma coisa curiosa, né? Os próprios jogadores do Flamengo falam que o Figueiredo batia até na mãe no treino. O Figueiredo era um jogador, que era mesmo, no treino, era uma coisa assim. Mas aí acontece essa tragédia, entra o Marinho, mas se você falar mesmo, ele completava muito bem, com muita dignidade, mas Borges... Olha aí, aproveita esse momento. Aproveita esse momento e desfrute também dessa enciclopédia de histórias do Lúcio de Castro. Mas agora volto eu, tá, amigo? Agora é lateral esquerdo. Daqui pra frente é um sofrimento. Daqui pra vai. frente é só pra trás. Aqui né? não tem como, né? Júnior, o Alexandre, também máximo respeito ao Alexandre, mas já pode abaixar. Que jogou uma E assim, eu ia falar exatamente isso. O primor de atuação do Alexandre, tanto durante a Libertadores quanto no Mundial contra o PSG, assim... Talvez a gente esteja vendo a melhor versão do Alexandre, Verdade. sei lá, em 10 anos de carreira. Talvez antes pra trás ali, jogando no exterior, ele tenha atuado de forma grande. Mas, cara, nos últimos 10 anos, assim, e o torcedor do Flamengo, o torcedor da seleção brasileira, criticaram demais ele durante os últimos ciclos por não ser um lateral que ia no fundo. E, cara, eu acho que o torcedor do Flamengo aprendeu muito com o Felipe Luiz, porque nunca foi esse lateral de ir no fundo, ele preferia construir pelo meio, tabelar, ir na classe. Eu acho que o torcedor do Flamengo se identificou muito com o Felipe Luiz por ser um torcedor do clube. Eu acho que o Alexandre tem a mesma pegada e eu acho que ele vai nessa mesma identificação, assim. E tem uma coisa, deu azar de estar aqui diante do Júnior, mas assim, tem uma coisa que, concordo inteiramente, jogou uma final espetacular, uma Libertadores espetacular, mas tem um traço que eu acho, que você vendo o jogo ali, você, jogador cascudo, né? Quando naquele momento, parece que não, mas se você pegar esse jogo do Flamengo e PSG, quando você olha, por mais que o time tenha jogado bem, em algum momento que a bola queimava o pé de algum ali, pra ele. Você vê que o time tava tocando de primeira vez, ele partia pra cima dos caras, sem problema nenhum, porque é cascudo, jogou a vida inteira contra os caras. Ele olha pro cara e fala assim, meu irmão, você não vai fazer graça comigo que te encarei a vida inteira. Exato. Então ali tinha muita coisa do jogador cascudo, cara. Ele fez um partidaça de jogador cascudo. Se alguém tinha dúvida se ele tem que ir pra Copa ou não, acabou ali, porque assim, o que ele é cascudo é impressionante. E vou te falar, por ser tão cascudo, senti falta dele na relação dos pênaltis. É verdade. Porque é casca. É o Alex Telles na final da Libertadores pelo Botafogo falar, eu vou bater. Eu jogo Champions, eu jogo Campeonato Grande. Não que ele tenha se omitido, tá? Mas talvez até o próprio Felipe falar, Alexandre, eu preciso de você. Eu senti falta dele ali. Mas, com todo respeito, Borges. Borges, faça teu papel aí. Você veio pra isso, meu parceiro. Não tem jeito. Né? Vamos lá pro meio de campo? Por mim, eu já fazia assim, ó. Duplo. Triplo. Quadro. Triplo carpado. Triplo carpado. Cara, não dá. Mas como os três merecem todo respeito, a gente... Vamos devagarzinho. Lógico. Posição por posição. E muito respeito. Que é a dinâmica do jogo. Senão acaba rápido. Então, a gente tem aqui o nosso Pulgar contra o Andrade. Há necessidade, não, dessa conversa? Podia não ter, né, cara? São perfis totalmente diferentes de jogadores, né? Completamente diferentes. Até complicado, talvez seja até injusto com o Pulgar. Por isso é um jogador... É o clássico primeiro volante. O Andrade fazia de tudo dentro do campo, né? São jogadores de perfis completamente diferentes, classes completamente diferentes. Então... Jogador moderno na década de 80. É exatamente isso. É isso. E é tão louco aquele Flamengo, esse Flamengo de 81, porque talvez muita gente nem saiba disso. O Flamengo tinha ali naquela posição Andrade e Vitor. Vitor era um cara da mesma posição. Chega um determinado momento que o Tele Santana leva o Vitor para a seleção brasileira, que era reserva, e bancava. É óbvio que era um escândalo. Como vai levar o reserva? Não, o Vitor joga muita bola. E o Tele leva o Vitor, sendo que o Andrade era o titular do Flamengo. Porque o Tele gostava do Vitor, enfim.
mas para você ver o que era aquele time. Agora, a sua definição é perfeita. Um jogador dos dias de hoje naquele tempo. Ele jogava mole nos dias de hoje, pelo estilo Com dele. certeza. A gente vai pra frente. Aí, temos um Jorginho contra o Adílio. O Jorginho deu azar, né? No seu oponente, porque o Jorginho joga muita bola, mas aqui tem simplesmente uma das lendas rubro-negras, não? Esse time, a gente não pode perder isso de vista, né? Porque realmente está baixando muito mais pela história desse time, pelo que ele jogava. Esse time é muito bom, tem jogadores espetaculares. Então, por isso tem que baixar, a gente baixa com todo respeito. Baixa devagar. Pega, mas vai devagarzinho. Devagarzinho. Assim, e o Jorginho, particularmente, é esse. Devagar, né? irmão. Jorginho é um cara assim. Dá um carinho. É isso. É com respeito, gente, tá, Jorginho? O Jorginho, ele tá naquele hall. Se olhar um cara assim, tem uns caras que você olha assim, pô, esse cara, ele joga diferente, né? Eu sentia isso muito com o Bebeto. Diferente. O Bebeto, você olhava se você olhasse pro campo e só olhasse para as pernas, você sabia que aquele ali era o Bebeto, você não precisava olhar a cara, sabe? Te vendou aqui, você só pode olhar as pernas. Quando o Bebeto pegava, era diferente o jeito dele. O Jorginho é isso. O Jorginho joga de uma maneira diferente, assim, ele tem uma clarividência. E quando você olha aquele telescópio dele, né? Ele tá assim, ó, a bola não chegou nele, ele já escaneou o jogo todo. Ele é muito impressionante. Mas o Adílio era, pela história, por tudo, o João Saldanha falava que é o maior da nossa, como comentarista, nunca vai ser superado como comentarista de futebol, pela história, pela pessoa que é. O João Saldanha falava que o Adílio foi o maior jogador que ele viu jogar num curto espaço de campo. E era verdade, era uma coisa muito impressionante. O Adílio pegava um espaço aqui, que a gente brinca, um lenço, né? O Adílio era capaz de driblar 2, tendo isso aqui de espaço. E ele fazia muito isso, caía mais para a ponta esquerda, até meio campo, mas caindo mais para a esquerda, e driblava num espaço muito curto. Ele abriu defesas adversárias com esse talento muitas vezes. Pisava muito bem na área, aquela final eu já não era nascido, mas via a final contra o Santos, né? Que é impressionante. O Adílio era impressionante e o Jorginho fisicamente a gente nem dá nada por ele, porque ele é um cara magrelo, assim, magrinho, posso falar, porque eu tô falando defendendo aqui minha causa dos magrinhos. Ele fisicamente não é aquele jogador forte pra caramba, com uma volúpia ali, física, mas tem uma classe, um talento. O Jorginho jogaria num time do Flamengo de 81. Isso. E seria destaque. Ele é impressionante. Meu último parênteses, assim, não pode passar batido. Adílio, cria da Cruzada São Sebastião, um lugar espetacular. Ele e Júlio César. O lugar, eu já fiz esse desafio, trabalhava no Sport TV, tô fazendo muito jabá, hein, pra minha coluna. Eu tenho um Sport TV repórter meu, se você, quem for procurar no YouTube, tem. Cruzada São Sebastião. É um Sport TV repórter de 1 hora. Era o equivalente ao Globo Repórter. Era um programa muito legal, a gente fazia. Eu fiz um programa inteiro. E naquele programa eu desafio, assim, qual lugar do mundo que deu mais jogador de futebol? Qual bairro, qual quebrada? E eu falava, eu desafio alguém me mostrar uma quebrada, um bairro que deu mais jogador de futebol do que a Cruzada. E aí a gente fazia as contas, a Cruzada deu mais de 10 jogadores. A Cruzada, para quem não conhece, o Rio de Janeiro, a Cruzada São Sebastião é um lugar pequeno, assim, ali encravado no Leblon ali, né? Então não era para ter uma água ali espetacular, mas da Cruzada saiu Adílio, Uri Geller, Rui Reis, saiu muito jogador. Eu tenho uns 10 de cabeça, assim. Hernani, que jogou no Vasco, jogava muita bola. É uma coisa espetacular. E tem uma coisa curiosa, para quem não conhece também os blocos, o espaço é muito curto ali. Ele joga uma pelada, o moleque, quando joga criado na Cruzada, ele joga naqueles blocos ali, né, de cada prédio. Pilastra, gente passando, um espaço curtinho. Então, assim, só pode se entender que esse talento do Adílio, de curto, assim, é muito por causa da Cruzada São Sebastião. Jogar no Maracanã era fácil. Ele pulava muro junto com o Uri Geller para ir para o clube do Flamengo. Agora a gente vai debater. Eu não vou debater. Se vocês quiserem debater isso, eu vou sair. Não tem como, pô. Zico e Arrascaeta. Não. Não precisa. Certo? Estamos de acordo? Não há debate com ninguém na história do Flamengo. Perfeito. Então só abaixa, Borges. Faça a gente... Com todo respeito ao Arrascaeta também. O Arrascaeta também abaixaria. Não tem conversa. Não tem, isso. Não tem pra onde a gente... Arrascaeta é um ídolo, né? É uma lenda. Lenda. O Zico é uma isso. entidade. É isso. Então não tem o que fazer aqui, né? Não tem conversa aí. Plato e o 7 agora?
Vamos lá de Plata? Plata contra o 07? Plata e Tita. E aí, tem conversa? Usa bem os argumentos. Cara... Tá na tua mão. Vai, usa os argumentos. Aqui Pode não me é debate, convencer, hein, Usa boy? os Pode me argumentos, convencer Zé. nessa. Aqui eu vou ficar na mesma posição do Lúcio. Vai, Aqui não é vai. debate, aqui é consenso. Tá, vai. Vamos lá. Vamos lá. O nosso querido Tita, né, é odiado por torcedores, não vou generalizar, não vou falar torcida, digo torcedores flamenguistas. Odeiam o Tita, por N razões. O Plata também traiu. Traiu amigo, talvez? Mulher? Eu acho que deixa a coluna É um fofoca ou... pro É, amigo. alô, Mincader, Deixa a hein? fofoca pro Essa é amigo. pra você. É melhor. Tendo dito isso, no ano, o Plata foi achincalhado. O Plata fez uma Libertadores ruim. Pô, o Plata quase jogou o Flamengo fora da O Libertadores. Plata teve expulsões infantis que Perfeito. complicaram o Flamengo em vários momentos. Perfeito. Nem sequer a Libertadores, a decisão da Libertadores, ele joga. É verdade. E aí? Você está dando argumentos pra você abaixar, né? Sim. É isso? É. Então tá, irmão. Então, Tá bom. Não sei, não precisa nem falar nesse. Não, mas ele tá te dando argumentos, o pô. Tita também tem uns traços muito, assim, ruins na história do Flamengo, independente da questão. O Tita, a torcida abraçava muito o Tita era para ser ídolo e de repente, em determinado momento, a falta de noção do Tita, né? O Tita fala que não quer, ele não vai à Copa de 82 porque ele falou que queria jogar no lugar do Zico. Só isso. Aí, E aí ele não vai pra Copa de Pede 82. também, né? Aí, Tita. O Tita também quebrava muito. É, aí, Tita. Sim. Mas ele fez mais na história, então. Agora, essa traição machucou, né? A maior traição da história do Flamengo? Ah, tem várias, né? A torcida lembra da do Bebeto. A do Bebeto doeu muito. Tem o Pet, vai pro Vasco, mas ele bate um mas pouquinho aí- no futebol do exterior e depois vai pro e aí já Vasco. é numa decadência, né? É. Acho que a do Bebeto foi muito. Muito. Bom, Mais que o Tito. basta dizer, Ah. e eu adoro esse grito, a torcida do Flamengo grita até hoje, a gente não pode falar nesse horário, eu acho. Acho Né? melhor. Não. O Mengo, Bebeto. Então até hoje, né, cara? Então pra você ver como essa traição marcou. Mas eu acho que a do Tita. Alô, pai. O meu pai é bolado com o Tita mais do que com o Bebeto, tá? Porque o Bebeto foi O Bebeto- profissionalmente. O Bebeto depois voltou, né? Voltou cara? e assim, eu tive assim, a oportunidade de entrevistar o Bebeto e ele me falou. Cara, eu antes de ir pro Vasco, eu falei pra diretoria do Flamengo. Eu quero ficar no Flamengo. ter tudo isso. Ele queria ficar no Flamengo. O Flamengo disse: eu não tenho condições de aumentar o seu salário, renovar com você. E aí o Vasco chegou com um caminhão de dinheiro, com não só dinheiro, projeto desportivo, enfim. Mas ele falou: a minha prioridade é o Flamengo, eu quero ficar no Flamengo, enfim, o que para muitos não atenua a trairagem, vamos chamar assim. Mas ele tem uma defesa, o Tita não. E, O Tita simplesmente... se me permitem também, estamos falando muito, né? Mas o dia marca um furo histórico do jornalismo também. É bom a gente relembrar os velhos jornalistas também, porque o Demário Tougnon, um cara que tem que ser sempre lembrado, um repórter histórico, a seleção está na África do Sul para um amistoso, quando acerta o negócio. E o Bebeto estava lá. E ele leva, já sabendo que o negócio vai ser fechado, uma camisa do Vasco. E aí ele consegue, olha que loucura, cara, coisa de repórter malandro. Ele leva o Bebeto para um aeroporto, pro zoológico. Vamos passear, Bebeto, era um dia de folga, eu e você. Quando ele chega no aeroporto, ele puxa, no zoológico, ele e o Bebeto só, ele puxa a camisa do Vasco, fala assim: Bebeto, assinou, né? O Bebeto, não, ainda não sei o quê. Não, Bebeto, assinou, não sei o quê. Aí ele fica naquela, bota aqui, pluf, te fotografa e só o Jornal do Brasil tem a foto no dia seguinte. Quer dizer, na malandragem do repórter tem um furo histórico. Assim. No zoológico. Imagina, cara, o mundo parado pra ver com quem que o Bebeto ia acertar ou não. Só um repórter tem aquela foto. Baita fura de reportagem. Coisa linda, falamos aí sobre traições e tchau Plata, né? É isso. Agora, Carrascal contra Lico, tem conversa? Vamos fazer o seguinte, o Borges advogou contra ele próprio, na questão Plata. Dá para advogar contra o Lico? Não? Vamos separar duas coisas, assim, Vai. futebol e o que cada um representa para a história do Flamengo. Tá. Futebol, se você pegar, o Carrascal joga mais bola do que o Lico. Não tem a Bola. menor bola, habilidade,
potencial, etc. Esperava Agora, por essa? Não. o Lico... Apesar de concordar, tá? Mas não, Mas não não esperava que ia vir essa, não. Agora, o Lico é um cara muito fundamental, e aí a gente estava conversando antes, assim, esse trio de ataque, se você olhar, eles não são jogadores espetaculares. Nem o Nunes, a gente vai falar dele aqui, era artilheiro. O Tita também não era espetacular, o Lico não era muito mesmo. O Lico vai pro Flamengo com 31 anos, é um caso raro. É um jogador de time pequeno, jogava, e aí aparece no Flamengo com 31 anos, ganha a posição porque era um cara de muito coração. E mais, o Flamengo tinha Leandro e Júnior, que 2 laterais que iam sem parar. E do maior talento você não tinha como segurar, e era uma chave para o sucesso desse Flamengo. E ele só foi possível jogar com Leandro e Júnior porque Tita e Lico voltavam para fechar aquele setor. Na década de 80. Na década de 80, eles estavam falando dos anos 80 que é. não se falava isso, não se fazia isso, né? Então eram 2 jogadores que voltavam para marcar. Então foram fundamentais, apesar de não ser um grande jogador. E tinha um coração tremendo. A imagem da final da Copa da Libertadores, ali de 81, é ele com o Mário Souto, né? Tomando a pedrada, ele com sangue e ele jogando aquela final. É um jogador histórico por causa desse coração que ele tinha, por causa de tudo. Se falar futebol, o Carrascal é um talento, né, cara? Assim. Dito tudo Agora, isso, Lúcio, o jogador maior é o Lico na história. Pô, eu jurava que ele ia falando que ia baixar ali. E depois de uma argumentação dessa, ele faz o falou, quê? Faz o quê depois de uma O argumentação? Carrascal tá chegando, né, Tenta. Boa? Cara, porque assim, ele eu te acho deu- que ele te deu a única ferramentas. coisa que eu consigo sustentar aqui do Carrascal é um gol importantíssimo contra o Racing Perfeito. no caminho. Perfeito. Né? Perfeito. Que tem toda essa importância do Lico de ser um jogador que taticamente estava à frente do nível dele, da época dele. Mas, cara, o Carrascal tem um gol muito importante. Eu acho que é o único argumento que dá pra me segurar aqui, cara. Os 3 estão cientes, eu e vocês dois, a gente tá ciente que se a gente votar no Carrascal vai ser no Lico, vira corte. Ô, Lúcio, vamos lá E então. vai dar um problema na internet. Vamos Vocês deixar sabem pra João disso. Lidington decidir? Não pode Pela ser. primeira Não, vez não, no jogo? não, Porque não. senão a gente vai ficar aqui só na amizade. Não tem necessidade. Vamos pra João Ué, Lidington? Tu é meu parceiro, pô? Sou teu parceiro, Pô, aí tu mas tá eu vou me fazer quebrando. igual plata aqui, Ficou 1 irmão. a 1. Não, mas peraí. Você votou em quem? Eu botei no Lico com asterisco. Você votou em quem? Eu voto no Carrascal com um asterisco também. Ah, vocês estão muito Abel Ferreira com Sim. asterisco aí. Sai do Tem. muro. O homem tem que aparecer. é. É no momento grande que o Tá jogador bom. tem que botar cara. Tá bom, tá bom, eu Sentou vou. no muro Vou confortável. ficar até em pé. Depois dessa aqui eu vou ficar até em pé. Sacanagem pra não quebrar o enquadramento. Mas, na boa, eu não quero virar meme. Então eu vou desligar. Eu não quero virar meme, pô. Eu ia virar meme, irmão. Eu ia virar meme. Porque se você vem comigo, assim, fica aqui do meu lado e fala, não, aí eu ia. Mas eu tô aqui sozinho. E o corte vai ser na Agora eu já tô com vertical. O corte vai ser na Acho que vertical. você jogou bem. Jorgito acho que Você jogou entendeu? bem. Não tem Jorgito como. Carrascal. Não tem como. Jorgito. Não tem como. Vamos de Lico, é melhor. Pro nosso bem, vai. Não queremos ser meme. Vai, abaixa. Abaixa, irmão. Eu vou abaixar pra dizer que foi consequência minha. Foi. Maravilha. Vamos pro ataque, que temos Nunes versus Bruno Henrique. Que isso, cara? Que isso, cara? Se estamos falando de 81 contra 2025, Pô, mas é tão simples assim. Não é simples não. Não é tão simples Não é assim. opa, temos, Até pelo lugar temos da história um jogo, hein? que Não o é Bruno tão Henrique já simples tem, assim. né, cara? Como rubro-negro também. Como... Não é Zico Arrascaeta. É. Não é Leandro Varela. Não é Júnior Alexandre. Eu acho. O Bruno Henrique construiu muitos lugares dele na história do Flamengo. Pô, tem debate. Como herói rubro-negro, como jogador de gol decisivo também. Tem debate. O Nunes tem essa coisa dos gols na final, né, cara? Como jogador, o Bruno Henrique é muito mais jogador. O Nunes não era um cara habilidoso, era um cara de... E ele tinha o Zico enfiando bola pra ele, né, gente? Então isso Não, tem uma... mas isso não é um argumento a favor do Bruno Henrique? É a favor Porque- do Bruno, talvez. Porque é mais fácil jogar do lado do Isso, Zico. claro. Claro. A gente tá dando um argumento pra cá. Pra mim, talvez seja a mais difícil, assim. Se você quiser vir pra cá, esse meme eu pego. É? Se você quiser vir aqui pra vertical, pro corte, eu vou. Mas é uma De BH. heresia você tirar o Nunes Eu vou pro BH. do altar rubro-negro, né? Mas só um cara com a estatura do BH pode brigar nessa. Vai, Seu irmão. voto é qual? Ele tá ele não soltou o voto dele Ele ainda. muretou É, agora. rapaz. Tô, me muretou, pegou. muretou. Me pegou. É o único desses 11 aqui que eu Tem jogo. mureto, porque acho que o Bruno Henrique realmente também é um herói rubro-negro.
A gente vai quebrar o Lúcio, votar aí de rolé num e eu voto no outro pra ele ter que escolher? Vamos. Você é quem? Vamos fazer. Você é quem? Você tem que coragem de fazer Você é isso quem? diante de um Você monstro é quem? do jornalismo. Ele é o cara Não, daqui, o cara é ele é uma o cara lenda, da mesa, o cara é uma pô. lenda. Eu tô começando, você tá no seu exato, caminho. mas O homem tá aqui, ó. Ninguém Não, discute nada com ele. disso. Tipo, Então, ninguém vai bater de Quem é frente seu com voto? ele. Vai lá. Tá. Esse cara Eu quer vou fazer me o seguinte, eu vou virar meme, né, João? Eu vou de Nunes pela história e você vai com o recente. Tá, então eu vou de BH. Bruno Henrique. Eu vou de Nunes, então. Beleza. Aí, Lúcio de Castro, você decide. Dá pra enquadrar a câmera bem no rostinho dele? Não dá, né? Ô, Lúcio, é você que decide, irmão. Pô, vocês podiam fazer isso aqui pelo irmão, né? Vocês podiam resolver isso por mim e me deixar fora dessa, né? Ele não quer. Bota o microfone, ele não quer nem que saia o áudio. Ele não quer nem que saia o áudio, tá vendo? Cara, vou ficar repetindo as coisas pra ficar pensando, né? E aí? Cara, Assim, ó, eu vou justificar a minha. Talvez Tá. pra tentar te ajudar. Eu vou justificar. Eu abaixaria aqui o Bruno porque tem Henrique as por coisas quê? do coração também. Né? 2025. Tu foi muito rápido abaixando o Bruno Henrique. Eu achei Então, que vamos você lá. foi É porque emocionado. 2025 foi talvez um dos anos em que o Bruno Henrique teve mais longe do melhor Bruno Henrique que a gente Tá, já viu. Tá cara. bom, é um bom argumento. Entendeu? Enquanto 81, apesar de eu concordo que Então o faz Bruno Henrique é um isso por mim, jogador mais pronto. técnico, mas Faz eu. isso por mim. Beleza? É? Eu acho que o Obrigado, Nunes é um jogador Foram de Nunes, que então? em 81 foi um jogador que esteve no seu melhor momento. Eu fiquei sozinho então no BH. É isso? Pulou pra lá? É. Você que pulou pra lá. Pulou pro Pulei pra Nunes. lá, É? pulei. Ele me ajudou. Tá bom, justo. Não, pô, estamos falando do cara que meteu Eu 2 gols. pipoquei na hora do pênalti, pô, o Borges me salvou. Não, é assim, Bateu óbvio, no meio do gol, né? É importante a gente Sanfonove. falar também que o momento de baixo. O baixo momento do Bruno Henrique em 2025 é fazendo gol contra o Chelsea. É isso. É fazendo gols muito importantes É durante a monstruoso. Libertadores. O cara fez gol contra o Chelsea, cara. Sim, o Nunes fez gol contra o Liverpool. E aí, como é que faz? Tá bom. Tá bom. Você foi bem demais Então, no argumento. bem, Você vai, foi bem. vai, Bem demais, irmão. vai fazer Não, as honras? Vamos, com certeza. Cai Bruno Henrique. Eu tentei, BH. Eu tentei, irmão. Será que Eu você vai tentei. ficar sozinho? Vamos ver se você Não vai. ficar sozinho. Não vai viu? ficar sozinho. Ah, é? Não vai ficar sozinho. Então vamos nessa? Você tem o dever de defender bem Eu esse tenho o homem. dever. Tem o Ah, dever. tem um argumento aqui que acho que mata a discussão. Quem é? Debate de Quem é? técnico. Felipe Luiz contra Carpegiani. Eu acho que a gente vai ter consenso na mesa. Também acho. É? Acho. A não ser que você faça loucura. Cara, vamos lá. Aqui pra mim é Felipe Luiz por, Pô, beleza. sim, vários aspectos. É um treinador promissor, tá iniciando a carreira. É flamengaço de coração. Total. Mas tem um argumento aqui pra mim que mata tudo. O Carpegiani pegou um time pronto. É isso. O Felipe Luiz pegou um time em apuros em, sei lá, um mês e meio, deu uma Copa do Brasil e no ano seguinte conquistou Libertadores, Brasileirão, Carioca e só não ganhou o Mundial porque tinha um tal de Safonov. Todo mundo. É. E ele resolve. Resolveu não só taticamente, como o ambiente. Aqui ele vem de um trabalho do Tite. E aqui ele vem. Se fosse Cláudio Coutinho aqui, não tinha conversa. Ou é outra situação. Eu acho que não tinha debate. Rapaz, eu acho que Tinha debate? Eu gosto tanto do Felipe Luiz. Acho tanto. Sério, mas isso me surpreende. O Coutinho foi um... É porque o Coutinho também, cara, assim... Aí eu vou botar um pouco o Coutinho da seleção. E aí vai pesar. Você o pode- Coutinho da seleção, ele erra muito. Contextualiza só É. para a galera de casa, os mais novos que estão acompanhando a gente aqui no YouTube. O Cláudio Coutinho no Flamengo, Então, a o fatalidade que pega aconteceu. O Flamengo 78, eleva esse... A origem de todo esse grande Flamengo é o Coutinho. É bom a gente treinador, contextualizar isso. Tá? Ele vai à Copa de 78, aí também contextualizando, tem uma série de questões aí. Ele era capitão do Exército, a gente estava em plena ditadura, ele foi favorecido por isso também. Pelo Exército, porque naquele momento a gente tinha muito isso. E aí eu estudei esse período profundamente, assim, e realmente ele tem um benefício disso, independente do grande técnico que foi. Ele traz para o futebol brasileiro algumas coisas, assim, que nos falavam, por exemplo, passagem do lateral e do ponta, que ele fala o overlap, né, não sei o quê, que ele dá uma terminologia, mas ele traz realmente coisa muito interessante. Bom, resumindo, ele é o responsável por esse grande Flamengo surgir. Nasce ali aquele Flamengo de 81, nasce em 78 com ele, ele morre num acidente no mergulho nas Ilhas Cagarras ali em Ipanema, uma fatalidade, uma tragédia. O enterro dele é um evento nacional, assim, o Flamengo lota, muita comoção, e aí entra o Carpegiani Com o trabalho pronto. com o trabalho pronto e é campeão do mundo. Tem muito mérito. Na Tem muito continuidade, mérito, Porque tem- o Domenech pegou o trabalho do Jesus e não deu isso. nada. Mas enfim, ninguém tá tirando o mérito isso. do Carpegiani. Mas é isso aí, irmão. Trabalho do Felipe. E o Felipe Luiz, eu acho assim, num cenário, escrevi
hoje a coluna sobre isso. Ele, no cenário paupérrimo do Brasil de treinadores, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. E assim, quem fala, esse timaço pegou um monte de treinador, gente. Um monte de treinador bom e deu problema, não conseguiram fazer jogar. E ele fez jogar, ele faz jogar. Ele é muito diferente. Infelizmente, a gente vai ver pouco Felipe Luiz no Brasil. E vamos ver um momento raro nesse cara a cara. Por favor, Lúcio. Aonde está o treinador? Derruba aqui o Carpegiani. Vou derrubar a Carpegiani. Faz assim, ó. Faz com a outra mão aqui pra pegar bem na câmera você derrubando. Aí, vai. Isso. Vou esconder aqui rapidinho. Caiu o Carpegiani, então a gente tem aqui simplesmente um massacre da Serra Elétrica. 10-2, pô. 10-2, 10 pro time de 81 contra 2. Só sobraram Léo Pereira e o técnico Felipe Luiz contra esse elenco maravilhoso do Flamengo de 1981. Não quer dizer nada contra esse elenco aí, que é maravilhoso, é histórico. É mais sobre esse elenco do que sobre esse elenco. É mais sobre esse... Perfeito, João, perfeito. É mais sobre esse elenco, sobre um tempo, sobre o que a gente chama... os historiadores têm uma palavra, um termo que eles usam muito, né? Eu acho que é perfeito aqui. Que é o chamado ato fundador. Esse aqui é um ato fundador do Flamengo. Isso tem muito peso, né, cara? Assim, um Flamengo... muito do que o Flamengo é hoje se deve a esse ato fundador, do que nasce aqui. Você tem alguns antes, mas... Então, por isso tudo, por esse imaginário que esse time representa para a torcida do Flamengo, pelo Brasil daquele momento, por tudo, esse time vai muito além de campo e bola. E jogava um futebol de sonhos também, cara. Então, esse massacre que a gente está zoando aqui, não sei o quê, a tua frase é perfeita. É muito mais por esse time do que por esse, que é um time histórico também. Você foi um guerreiro. E não diminui nada isso. Você aí lutou, meu amigo. Você foi bravo. Você conseguiu 2 pontinhos, cara. Você muito brigou. pelo contrário. Acho que o Borges teve um mérito monstruoso da dimensão histórica das coisas. Exatamente. Aqui, mesmo fazendo a defesa dali. Foi bem, cara. Foi bem, de verdade. Não deu por não vir. Simplesmente... Seu oponente era Lúcio de Castro. Só isso, só né? Isso, era esse time aqui. Eu espero... Irmão, você é o Arrascaeta, você é gênio, você é craque. Eu espero... Só que do outro lado tá vazio, pô. É tipo isso, entendeu? Você pegou a dinâmica? Do outro lado tava esse time aqui. Eu espero que dia 1º seja pago a mim adicional de insalubridade por estar... Tá ouvindo, né? Tá ouvindo meu chefe, né? Tá ouvindo, meu chefe tá ouvindo aqui. Eu espero que seja pago adicional de insalubridade por ter que discorrer de futebol lá de Lúcio de Castro, que é loucura. Nada. E com uma ferramenta... Prazer. Né, que era A inferior. ferramenta Brilhou. Gonzalo Plata, minha ferramenta. Cara, isso foi duro. Foi Brilhou, difícil, Borges. João, parceiro brilhou Lúcio, também. que satisfação. Me salvou. Mais uma vez. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Que prazer enorme, irmão. Prazer, Tamo prazerzão. E a qualquer momento na programação Lance TV tem mais cara a cara pra você que curte comparativos, desafios. E se quiser, inclusive, deixa aqui nos comentários pra gente o próximo cara a cara que a gente tem que fazer. Por que não? Você pode sugerir a nossa pauta aqui pro próximo embate. E não esquece, se inscrever, ativar o sininho, meu parceiro. Não custa nada, dedo não cai, deixa o like e compartilha com os amigos pra ver as opiniões de Lúcio de Castro e Lucas Borges. Fechou? A gente volta a qualquer momento com mais cara a cara. Tchau, tchau.